gente, tudo bem? Então, essa semana que passou, eu fiquei pensando em que peça eu ia fazer um passo a passo que fosse rapidinho e que servisse como uma lembrancinha para o Dia dos Professores. E a peça que mais me veio na cabeça foi estojo. Porque eu acho que estojo você já gosta, mesmo sem ser um professor. Imagina um professor que já tem que carregar várias coisinhas separadas. Eu acho que um estojo nunca é demais. Então eu separei o passo a passo desses estojinhos aqui. É um estojinho nesse formatinho mais fininho, né? Um estojinho palito, mas que eu acho que fica super fofinho para você presentear. Então, se você quiser conferir comigo esse passo a passo, eu sou a Ana Luísa do Flor de Estufa Atelier e separa teu material e vamos lá trabalhar. Para começar, vamos separar então o material que a gente vai usar. O molde, ele vai ficar disponível para impressão através do link na descrição do vídeo. Esse molde, ele é específico para a gente fazer esse estojinho, aonde eu vou usar o viés para fazer o acabamento do zíper. Caso você não queira usar viés para acabamento do zíper, quando você imprimir o seu molde, você vai ter que aumentar tanto nessa lateral quanto nessa lateral em meio centímetro. Então, depois de imprimir, aumenta meio centímetro nessas duas laterais para você poder fazer o acabamento sem o viés, que aí você vai colocar o zíper, colocar o forro, fazer aquela viradinha para poder depois fazer o acabamento com um pesponto. Por que eu tô falando isso? Para aumentar essa quantidade de meio centímetro de cada lado. Porque como eu vou usar o viés, o meu tecido ele vai estar inteiro, eu não vou precisar fazer aquela dobra, então eu não vou ter perda de costura. Por isso que eu vou deixar ele com meio centímetro a menos nas duas laterais, porque aí na hora em que a gente fechar o nosso estojo para costurar, ele vai bater certinho com essa costura que a gente precisa fazer aqui na lateral para depois fechar as caixinhas de leite. E de material que a gente vai precisar de um zíper, viés para a gente poder fazer os acabamentos, um tecido para a parte principal, um tecido de forro e uma manta. Essa manta que eu tô usando é a manta R2 e eu vou precisar também de uma argolinha D. Na verdade, essa argolinha D, ela é opcional. É porque eu vou fazer uma colocaçãozinha no cantinho do estojo para ela poder ficar penduradinha, caso você queira colocar algum enfeitezinho ou colocar algum chaveirinho, alguma coisa que você queira enfeitar para o seu estojo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu tecido principal na manta e aí eu vou prender com uma costura em toda a volta. Se você quiser, pode fazer um quiltzinho nele todo, aí fica a seu critério. E aí, depois que eu fizer isso, a gente vai prender o forro para poder começar a costurar o nosso estojo. Bom, agora que eu já costurei o meu tecido principal na manta, já refilei todas as bordas, aí eu vou pegar o meu forro, vou colocar o avesso daqui com o avesso do meu forro e vou prender o forro em toda a volta.
Pronto, o corpo do nosso estojo, ele já tá pronto. Com a parte principal, o forro aqui atrás. Aí agora eu vou preparar o zíper. O zíper eu vou fazer da seguinte maneira o acabamento dele. Eu vou pegar o pedacinho do meu viés, vou colocar ele aqui nessa posição, a parte do avesso pra cá. E vou fazer uma costura aqui na bordinha, acompanhando essa parte da dobra do viés. Vou fazer isso desse lado e vou fazer isso desse outro lado. E aí depois a gente vai colocar o nosso viés no corpo do nosso estojo. Bom, vai ficar assim o acabamento do nosso zíper, com o viés dos dois lados. Aí agora eu vou fazer o puxadorzinho, né, que vai ficar aqui no nosso zíper. E vou fazer o prendedorzinho da nossa argola D. Então, para fazer o puxador, né, das laterais do nosso zíper, eu cortei 2 tiras de 10 centímetros do meu viés. Eu vou posicionar ela avesso com avesso e vou fazer uma costura nas 2 laterais. Aí depois eu vou cortar, dobrar ao meio e aí vai estar pronto o nosso puxador. Então eu vou pegar, vou juntar e costurar nas laterais. A costura é uma costurinha bem na pontinha mesmo, só para poder prender e dar um acabamento. Pronto, com as 2 costuras dos dois lados, as 2 costuras feitas aqui dos dois lados, eu vou dobrar esse pedacinho, vou cortar, e aí eu já tenho os 2 puxadores da lateral do meu zíper. E aí, quando eu for montar o meu estojo, é só a gente colocar e prender junto com o zíper. Aí agora eu vou fazer o pedacinho da argola D. O da argola D, eu cortei um viés de 4 centímetros. Eu vou dobrar ele nessa posição, aqui ao meio. E vou fazer também uma costurinha desse lado e desse lado, para poder dar acabamento. Pronto, aí já tá feito o nosso prendedorzinho da argola D. Aí agora eu posso passar a minha argolinha. E deixar ela guardadinha assim, desse jeito, para depois a gente colocar no nosso estojo. Então agora vamos montar o zíper, né, a colocação do zíper no nosso estojo e posicionar essa argola D também. Todas as partes do nosso estojo, então, agora estão aqui. O corpo do nosso estojo, o nosso zíper com o acabamento de viés nas laterais, os puxadores do nosso zíper e a nossa argolinha D. Então, agora o que eu vou fazer é posicionar a minha argolinha D para a gente depois prender o zíper no nosso estojo. Então, eu vou pegar, vou fazer uma medida daqui para cá de 5,5 centímetros. E aí, eu vou posicionar a minha argolinha. Pronto. Aí, agora a gente vai fazer uma costurinha para prender essa argola no estojo.
E aí eu já vou aproveitar e vou fazer a colocação do meu zíper. Como que eu vou colocar o meu zíper? Eu vou abrir esse pedaço que ficou com o meu viés, vou encaixar essa parte aqui do meu estojo e vou fazer uma costura para poder prender. E aí, essa costura eu vou fazer prendendo essa parte aqui externa e prendendo também esse pedacinho aqui no meio que fica mais rente do nosso zíper. E aqui desse lado a gente vai fazer a mesma coisa. A gente destaca o zíper daqui, passa pra cá e prende por cima da onde a gente tem aqui a argolinha D, fazendo o mesmo acabamento que a gente vai fazer aqui desse lado. Então, eu vou prender a minha argolinha aqui, vou prender o meu zíper aqui, e aí a gente volta para fechar o nosso estojo e colocar o nosso puxador. Assim ficou, então, o nosso estojo com um acabamentozinho de viés. Eu acho que é um acabamento que deixa a peça super fofinha, assim, fica com um arzinho delicadinho. A nossa argolinha já presa. E agora a gente vai precisar colocar o nosso cursor para começar a fechar o nosso estojo. Bom, com o nosso cursor colocado, agora a gente vai começar a fechar o nosso estojo. Eu vou cortar o excesso desse pedacinho aqui de zíper que ficou, e aí a gente vai fechar essa lateral aqui do estojo e essa lateral aqui do estojo para depois fechar as caixinhas de leite. E lembra que eu falei para vocês do molde, que eu diminuí em meio centímetro o molde? Tá vendo? Depois que a gente coloca o nosso zíper, ele encaixa direitinho com essa partezinha aqui pra gente poder costurar. Mas, relembrando, se não for fazer com o acabamento de viés, tem que aumentar em meio centímetro nessas laterais. Senão, na hora da gente fechar, ela vai ficar com sobra aqui para a caixinha de leite, e aí pode ser que na hora de fechar a caixinha de leite, ela não dê muito certo, acabe ficando meio torto. Bom, então agora eu vou cortar essas rebarbas, vou posicionar o puxador do meu zíper e a gente vai costurar, fechando todo o nosso estojo. Pronto, aí agora a gente vai costurar essas duas laterais aqui. Bom, costurei então essas duas laterais aqui. Aí agora a gente vai passar um viezinho aqui para poder dar acabamento. Então eu vou pegar um pedacinho, uma tirazinha do meu viés, vou posicionar aqui, fazer uma costurinha, virar ao contrário e rebater. Vou fazer isso desse lado e vou fazer isso desse lado. Depois a gente vai fechar as caixinhas de leite e fazer a mesma coisa. Pegar um pedacinho de viés, prender aqui para poder dar o acabamento. E aí o nosso estojo vai estar pronto.
Colocado então um viés nas duas laterais, agora eu fecho a caixinha de leite. Aí aqui eu faço o mesmo acabamento que a gente fez com o viés, eu faço nessas 4 pontas. Tudo costuradinho, aí agora a gente vai desvirar o nosso estojo. Acabamentozinho feito em todos os lados. E agora vamos ver o resultado como que ficou. Nosso estojinho desvirado, um estojinho palito que cabe pra gente carregar lápis, caneta, o que a gente quiser. Eu acho que é uma excelente sugestão, assim, para dar de Dia dos Professores. Com essa argolinha aqui, você pode acrescentar um chaveirinho, pode colocar uma tagzinha com o nome do professor, com uma mensagem escrita, aí fica, assim, a critério da imaginação de cada um. Eu acho que é um estojinho muito, muito, muito útil e um presente, assim, que é impossível alguém não gostar. Então, gente, esse daqui é o nosso estojinho finalizado. Esse tecido que eu escolhi é um tecido que deixou ele numa versão mais feminina, mas se você fizer ele assim num tecidinho mais neutro, você vai conseguir presentear tanto professoras quanto professores. Esse estojo é muito rapidinho de fazer, em minutos você consegue fazer vários. Então, fica a minha dica, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo para vocês e até a próxima!